E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael e hoje nós iremos falar sobre comércio. Para falar sobre comércio, nós iremos partir do escambo. O que é o escambo? Nada mais é que a troca de produtos. Neste caso, pessoal, o escambo foi a principal forma de abastecimento, para adquirir produtos dos povos antigos. Só que com o surgimento da moeda, essa forma de troca de mercadorias foi diminuindo a sua participação, certo? Na economia global. É claro que ainda hoje acontece, mas em uma escala muito, muito menor. Quando nós falamos também sobre comércio, nós falamos de um ambiente que vai reunir vendedores e compradores e que vai ser responsável pela circulação de riqueza em uma nação, em um território, certo? E o comércio, ele pode ser classificado, né? Então, as classificações principais são comércio varejista e comércio atacadista. O comércio atacadista, pessoal, ele ganhou muita força na Idade Média, e naquele período também de busca por novas rotas comerciais, conhecido como período das grandes navegações, exatamente. Pessoal, a ida dos europeus para o Oriente em busca de mercadoria era um ato de prática de comércio atacadista. Por quê? Quando eles iam até aquela região, o Oriente, a Ásia, né, eles iam em busca de mercadoria para vender na Europa. Então lá eles compravam em grande quantidade, comércio atacadista, também conhecido como comércio em grosso, né? Eles compravam em grande quantidade, levavam para a Europa e lá na Europa eles distribuíam para diversos vendedores que vendiam para o consumidor final. Essa prática de vender para o consumidor final é conhecido como comércio varejista, certo? O comércio varejista ele se destaca por ser um comércio praticado em pequena escala, ok? Pronto. Nós temos outras classificações a fazer. O comércio, de acordo com o tipo de transporte que é utilizado, ele pode ser terrestre, e aí o terrestre vai utilizar rodovias, ferrovias, certo? Nós temos o transporte fluvial, certo? Que aí vai se utilizar dos rios para fazer essa circulação de mercadorias. Nós temos o transporte aéreo, que aí é ideal para transportar produtos perecíveis. E nós temos o transporte marítimo. O transporte marítimo é o mais importante quando nós falamos de comércio internacional, certo? Mais de 80% dos produtos que circulam no globo entre os países são praticados a partir do transporte marítimo, ok? Nós temos também a classificação quanto à natureza dos bens, certo? Ou seja, quanto à origem do produto, que pode ser, por exemplo, comércio de grãos. Então, no comércio de grãos, o que é que eu estou comercializando? Soja, milho, por aí vai. Quando eu tenho comércio automotivo, aí produtos automotivos, carros, motos, enfim. Comércio de combustíveis fósseis, e aí entra petróleo, gás natural, comércio de alimentos, produtos alimentícios. Pronto, então nós vamos aí ter uma gama de possibilidades de fazer classificações do comércio. Vai depender da origem do produto, do modo como ele está sendo transportado e também da zona geográfica. Ou seja, de onde para onde está circulando essa mercadoria. Se está saindo, por exemplo, do estado de Alagoas para o estado de Pernambuco, é um comércio domiciliar, é o comércio interno, é o comércio praticado dentro do mesmo país. E temos também o comércio internacional, que é o comércio externo, este praticado para outros países, ok? Então aqui eu mostrei para vocês algumas formas de classificar, de classificação da atividade comercial. Pronto, só que aí a gente entra no comércio globalizado, certo? Então um comércio mais atual.
E para entrar nesse comércio globalizado, nós partiremos da Revolução Industrial, lá do século XVIII, na Inglaterra, com os princípios liberais. E é naquela época que surgem, por exemplo, os monopólios e oligopólios, certo? Grandes empresas que controlam e dominam um determinado setor, né? Ou um conjunto de empresas, uma, oligo, seriam algumas empresas que controlam um determinado setor no comércio, por exemplo. Pronto. Todo mundo, quando vai fazer negociações comerciais, vai buscar aquilo que favorece. Eu acho que é a coisa mais comum, né? Quando você vai estabelecer uma relação comercial com alguém, você vai querer se favorecer, né? Não na forma errada da coisa, né? É claro que dentro do comércio existe isso, tentar tirar proveito de situações, né? Mas assim, no sentido natural, se você vai comprar algo na feira e você tem a possibilidade de pedir desconto, você vai pedir desconto, né? Então é nesse sentido. Só que aí quando a gente fala de comércio internacional, o conflito de interesses entre as nações é muito grande. E agora? Quando começa a ter esse maior contato entre as nações, certo? Porque assim, a prática comercial ela ganha força depois do período das grandes navegações. Só que aí, 1944, nós estávamos no último ano, 45 acabou a Segunda Guerra Mundial, né? E era preciso começar a reorganizar o planeta depois da guerra. E aí foi organizada uma conferência em São Francisco chamada Conferência de Bretton Woods, certo? O que é que tem a ver essa Conferência de Bretton Woods com comércio? A Conferência de Bretton Woods foi extremamente importante porque ela estabeleceria um sistema financeiro com o objetivo de estabelecer regras para estabilizar o comércio global, certo? Eu precisava estabilizar esse comércio global, mas eu não podia tomar atitudes sozinho. Então, houve essa conferência que reuniu uma grande quantidade de representantes de distintos países do globo para discutir, estabelecer essas regras e tentar equilibrar esse sistema financeiro global e, consequentemente, ter o avanço do comércio no planeta. Pronto. Nesse momento, o que foi que aconteceu? Eles equipararam as moedas ao sistema estadunidense, que era o padrão dólar-ouro, certo? Então, esse padrão é adotado a partir dali, ou seja, o real vai ser convertido para esse padrão em todas as relações comerciais. Então, se eu vou comprar algo dos Estados Unidos, a moeda de troca seria esse padrão dólar-ouro, certo? Vou negociar com a Argentina, padrão dólar-ouro. Nem vai ser o peso, nem vai ser o real. O padrão é dólar-ouro, certo? Isso foi o padrão adotado onde? Na Conferência de Bretton Woods, tá? Teve mudanças daqui para lá. De lá para cá, daqui para lá é ótimo. 1971 começa uma crise no sistema financeiro, tinha ligação com a exploração de petróleo e tal. E aí acaba tendo fim o padrão que havia sido estabelecido na Conferência de Bretton Woods, que era o padrão dólar-ouro, certo? Em 73, criação da OPEP, justamente por causa da crise do ano anterior, dos anos anteriores de 1971, certo? Aí cria-se a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E em meio a uma instabilidade internacional muito grande, porque com a criação da OPEP houve uma elevação no preço do barril de petróleo. Então, naquele momento, nós tínhamos uma instabilidade muito grande no sistema financeiro. E aí, em 1979, tentando buscar um equilíbrio, é estabelecido um novo padrão, certo? Que é o do câmbio flutuante, que é o padrão utilizado até este momento, ok? Pronto. Na Conferência de Bretton Woods, também foram criados alguns organismos para trabalhar tentando harmonizar o sistema financeiro mundial e
ajudando para que o comércio, criando regras, né, comerciais, para que o comércio global ele alavancasse. E aí nós temos a criação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que tinha um objetivo bem específico, que era manter a estabilidade do sistema financeiro global. Certo? Ou seja, evitar que um país desse calote. Por quê? Países também pedem empréstimo, tá? Para pagar a folha de funcionários. E aí, em muitos casos, o país não consegue equilibrar suas contas e acaba não conseguindo pagar o empréstimo. Então o FMI vai agir ali para tentar evitar que isso aconteça. Né? Teve a intervenção do FMI na Grécia, por exemplo, depois da crise de 2010. 2008 começou nos Estados Unidos, mas atinge de forma intensa a Europa em 2010. Teve a atuação do FMI lá nos Estados Unidos, na Argentina, né? Que de forma até preconceituosa passou a ser chamada de caloteira da América do Sul. Né? E assim, a ideia é essa, certo? FMI, estabilidade do sistema financeiro. Foi criado também o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, que era o BIRD. Lembrando, tinha uma guerra ali. Uma parte do mundo estava destruído por causa dessa guerra. E agora? Aí houve a criação desse banco que tinha um objetivo bem específico, que era dar empréstimo para nações que precisavam, depois de toda aquela instabilidade. Né? Na Europa, por exemplo, as indústrias estavam destruídas, era preciso reconstruir. Sistemas de transportes estavam destruídos, era preciso reconstruir. Então, o Banco Internacional de Reconstrução era uma forma para dar uma ajuda. Mas também países subdesenvolvidos, certo? Ou, como agora é mais utilizado, em desenvolvimento. Aí vem a Conferência de Havana. A Conferência de Havana, em 1945, foi muito importante deveria ter sido muito importante, na verdade, no campo econômico. Por quê? Ela criou a Organização Internacional do Comércio. Olha que massa! Um organismo que iria cuidar das questões comerciais globais. Muito interessante. Professor, mas não já tem isso aí? Que nós conhecemos hoje como OMC? Organização Mundial do Comércio? A OMC veio depois. Primeiro foi criada a Organização Internacional do Comércio, mas que não funcionou, certo? Aí, 2 anos depois, o Conselho Econômico e Social da ONU, em Genebra, acabou criando o chamado Acordo Geral de Tarifas e Comércio. O Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que é conhecido como GATT, né? Ele é criado com o objetivo de estabelecer algumas regras no campo do comércio internacional. Mas ele ainda era incompleto. O que foi que aconteceu? Em 1995, o GATT foi substituído pela Organização Mundial do Comércio, certo? Qual o maior desafio desse novo organismo criado? Certo? O principal desafio da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, está ligado a ações protecionistas dos países desenvolvidos. Então esse é o grande desafio. E aí a OMC cria as chamadas rodadas de discussão, certo? Que era para que as diferentes nações envolvidas nessas relações comerciais pudessem debater e tentar chegar a um consenso, certo? Então a rodada de Doha, o que mais foi discutido? Protecionismo. Por quê? As nações mais desenvolvidas, lembrando, essa rodada ela colocou em posições divergentes nações desenvolvidas e nações em desenvolvimento, certo? Por quê? Quem é que estava reclamando dessas ações protecionistas? Nações em desenvolvimento. Quem é que estava se recusando a parar de proteger os seus produtores, a parar de agir com essas ações protecionistas? Os países desenvolvidos. Então isso gerou um conflito constante, que até hoje não chegou-se a um consenso quando a gente fala de questões protecionistas, certo?
Um detalhe muito importante para que vocês entendam o que seriam essas ações protecionistas é, pessoal, vamos imaginar que o país A produz soja, o país B produz soja. O país A é um país desenvolvido, o país B é um país em desenvolvimento. O país A, ele investe nos chamados, sempre esqueço essa palavra. Ai, meu Deus. Ó, eu vou colocar aqui do lado qual é a palavra e vou dizer o que é, né? Que seriam ajudas que o governo dá para produtores, né? A palavra não vem, estou tentando lembrar, mas não vem. Mas vamos lá, não vou apagar esse vídeo para gravar outro, né? Mas a palavra eu vou deixar aqui do lado, certo? E essa ajuda, certo? Que o governo do país rico pode dar para o seu produtor, vai fazer com que o produto dele fique mais barato. E do outro lado, país em desenvolvimento, tem o seu produtor lá de soja e tal, só que aquela nação ela não tem poder suficiente para dar uma ajuda que equipare os preços no mercado internacional. Então, o preço do produto do país desenvolvido vai custar menos no comércio internacional, então ele vai ter mais participação, certo? Então, é uma forma de protecionismo, certo? Essa ajuda que os governos dão. Porque a nação em desenvolvimento, muitas vezes, não consegue dar uma ajuda suficiente para o seu produtor e a palavra não vem. Incentivo, como é o nome dos incentivos? Gente, não veio. Mas outra coisa, outra forma de protecionismo é aumentar taxas para determinados produtos estrangeiros no seu país. Então, um exemplo, taxação do suco de laranja nos Estados Unidos. Do suco brasileiro nos Estados Unidos. Então é uma forma de protecionismo. Aconteceu recentemente do alumínio, né? Teve uma sobretaxa no alumínio brasileiro. Consequentemente, o alumínio brasileiro passa a ter uma menor participação no comércio estadunidense, prejudicando o Brasil. Certo? A laranja, a mesma coisa. Mas a palavra não veio. Eu estava criando esses outros exemplos para tentar lembrar, mas não veio. Mas é isso. A nossa aula de hoje foi sobre comércio. Então, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, deixa a sua curtida, se inscreve no canal e até a próxima. Mas a palavra eu vou deixar aqui do lado, viu? Não esqueci. Eu esqueci da palavra em si, mas ela vai ficar aqui do lado. Viu? Até a próxima.